Olá, meus amigos, muito boa tarde para todos, sejam muito bem-vindos novamente. Hoje estamos na quarta-feira, 16 de novembro, e nós então já vamos nos encontrando e nos preparando para a nossa prece, que é, de certo modo, muito aguardada por nós todos, porque é a ocasião em que nós nos encontramos, que nós nos vemos, que nós estabelecemos a nossa comunhão em torno da proposta da prece pela humanidade, tendo em vista tantas questões, tantas dificuldades sendo vividas no mundo inteiro. Que vocês sintam-se muito bem, que nós possamos estar serenos, confiantes, sabendo de que o nosso entrelaçamento, que é entre almas, entre espíritos, entre aqueles que têm tantas afinidades entre si, pode tornar-se como que um elemento muito útil a benefício dos que estão sofrendo agruras, doenças, padecimentos em torno dos contextos de família e de sociedade praticamente no mundo todo. Que nós possamos dar as boas-vindas a todos, mas com ênfase àqueles que estão chegando agora, esta semana, para comporem com todos as preces de todos os dias. Que vocês preparem um pouco de água para que ela seja fluidificada, para que ela se torne proveitosa para a prevenção dos problemas de saúde, tanto quanto colaborando como coadjuvante para questões de problemas já existentes, buscando sempre a cura, o benefício, o recurso para cada um. Que Deus nos inspire, que nos sintamos integrantes de uma família linda, não só composta por amigos encarnados, espalhados pelo Brasil e também em tantas cidades pelo mundo, mas lembrando que toda uma espiritualidade maravilhosa, nas suas condições de auxílio, já se encontra conosco, visitando todo mundo aqui em suas casas, ou no trabalho, se estiverem, ou dirigindo de um lugar a outro. Que nós sintamos, quando fecharmos os nossos olhos, a condição de nos projetarmos no mundo dos espíritos, como que o mundo mais real da vida humana no planeta. Que vejamos a movimentação extraordinária deles, que se utilizam das doações fluídicas dos encarnados que se reúnem a cada dia para multiplicarem tudo e conduzirem com todo o maior amor aos hospitais, aos lares, às ruas, às instituições onde estejam brasileiros ou não, as pessoas com as maiores dificuldades por esse mundo todo. Que vocês possam se deixar envolver por esta pleiade de amigos, além daqueles que são protetores das famílias, que são antigos integrantes da parentela corporal e seguem no mundo dos espíritos, cheios de afinidades e de amor por aqueles que continuamos, por enquanto, na matéria.
que sintamos o mundo maior, organizado, reunido, com inúmeros contextos de multiplicação de bênçãos para os doentes todos ao redor da terra, porque boa parte deste rebanho, para o qual o Divino Mestre é o pastor, está agora enfermo. E é por ele, Jesus, independentemente dos vínculos que nós tenhamos com cada um, o nosso maior anseio é de participarmos contigo de um banquete de luzes morais e espirituais em função daqueles que integram a equipe da prece pela humanidade no mundo dos espíritos. Almas lindas, pessoas queridas que, quando estiveram entre nós, nos deixaram verdadeiros tesouros para o nosso progresso, para a nossa evolução. Que possamos usufruir disso tudo, mas a prece que nos beneficia tanto quanto a saúde, o bem-estar e a paz, nós não a buscamos para proveito pessoal. Nós nos lembramos, não é, Senhor, de quando Tu dizias que Tu tinhas vindo para os enfermos e não para os sãos. Tu continuas conosco desde então. 2 milênios se passaram e os aprendizes das Tuas lições vêm buscando colocá-las em prática. E um dos mecanismos, aliás, bem simples, dentre todos, é a oração, a prece, a intercessão, a ação coletiva em prol dos mais necessitados, não apenas de recuperação clínica, médica, tanto quanto a sua saúde mental, haja vista milhões e milhões de enfermos, de transtornos de ansiedade e de depressão, de autismos e de TDAH, de dependência química, de esquizofrenia, de bipolaridade, de pânico e outras modalidades descritas pela moderna psiquiatria. Nós, Jesus, reconhecendo que tudo parte do Espírito, que o mundo espiritual à volta de cada um, especialmente dos enfermos, tem a ver com espíritos que agem de maneira oculta, sofrem ou fazem sofrer ao lado de cada enfermo nos dramas da obsessão aos milhões no mundo, e te rogando a presença, lembrando-nos do lunático de outrora, lembrando-nos de Maria de Nazaré, de João Batista, de Paulo de Tarso, de Estevão, o irmão de Abigail,
lembrando-nos de Maria de Magdala, de Maria e Marta, irmãs de Lázaro, lembrando-nos de tua mãezinha, Maria de Nazaré, apóstolos outros, discípulos dedicados à humanidade desde aquela época. Nós vamos os vendo em trabalho, numa dinâmica que só eles possuem e conseguem realizar por nós. E a nossa alegria, Jesus, ao vê-los é imensa, porque sabemos que por mais que tenhamos desenvolvido tantos elementos úteis ao progresso humano, especialmente na medicina e em suas especialidades, como as raízes de todos os males são espirituais, a vossa presença diz-nos tudo da misericórdia de Deus, nosso Pai, atua tanto quanto em favor de tudo que nós aqui juntos desejamos, o bem, a saúde, a recuperação em todos os níveis de tudo aquilo que de um modo ou de outro tem sido motivo de sofrimento. Alegra-nos os corações, nos encontrarmos todos os dias, darmos as boas-vindas aos que estão chegando hoje, esta semana, lembrando que todos são auxiliados tanto quanto seus amores, suas famílias, seus colegas, seus amigos, quando nós, pensando em todos eles, espraiamos o desejo sincero de vê-los bem, contando com a divina presença dos anjos, dos espíritos benfeitores, de Eurípides, de Bezerra, de Dona Ivone do Amaral Pereira, de Dr. José Lacerda de Azevedo, de Francisco de Assis e Clara, de Abraham Lincoln, de Benjamin Franklin, de William James, de Albert Schweitzer, de Pestalozzi, de Irmã Dulce, de Desmond Tutu, de Joana de França, de Isabel de Aragão, do infante Henrique de Sagres, de José Martí, e são muitos. E eles têm ainda uma alegria maior quando cada dia iniciamos os nossos encontros, sorridentes, generosos, agradecem conosco as seguidas oportunidades de contarem eles com a doação magnética do princípio vital do nosso mundo orgânico, todo divino, que cada um de nós administra durante toda a existência, a reencarnação. Cuidemos contigo, Jesus, das vítimas da guerra na Ucrânia. Todas elas, sejam de quaisquer nacionalidades. Cuidemos dos lugares de conflitos na África, na Ásia, nas Américas,
na Europa, agradecendo a presença de amigos queridos que agora já estão conosco, que residem nos Estados Unidos, em Portugal, no Líbano, na Grécia, no Canadá, na Colômbia, na Espanha, na Dinamarca, no Reino Unido, na Austrália, no Japão, porque a nossa intenção é abraçarmos o planeta, olhando agora um pouco mais de cima, percebendo os seus movimentos de rotação e translação, observando de onde estamos, que não existem fronteiras, continentes habitados, latitudes e longitudes, sociedades, famílias, e nós, e todo um grande conjunto de benfeitores abraçam o planeta, como se pudéssemos dar a volta pela linha do Equador, externando toda a felicidade de podermos ser úteis aos nossos irmãos e irmãs por toda parte, sob os auspícios de Jesus, de Maria, de José, de João o Batista e dos maiores espíritos que este mundo já viu um dia. Ajuda-nos, Jesus, aos que estão nos hospitais, a visitá-los em todos os leitos de emergência, centros cirúrgicos, pós-operatório, enfermarias, quartos, hospitais públicos, hospitais privados, terapias intensivas, em cada cidade, de cada cantinho da terra, para que todos os doentes tenham o maior amor em prol das suas recuperações em todos os sentidos. Que possamos ingressar no mundo espiritual sob a égide do teu amor, na companhia dos anjos de guarda e dos guardiões, procurando descer para os lugares mais sofridos e escuros, onde demoram-se bilhões de irmãos e irmãs por toda parte. Agradecemos todo o socorro aos pobres, às vítimas da desigualdade, vítimas da ambição, do materialismo, da cobiça, da indiferença, tanto quanto Jesus. Te pedimos que eles sejam socorridos, tenham as mesmas oportunidades que quaisquer outros, possam cuidar das suas famílias, dos seus filhos, possam ter a escola pública ou privada, acesso ao conhecimento, a tudo aquilo que significa a prevenção das doenças, os recursos tão lindos que outros acessam com facilidade. Te pedimos providências contra a fome no Brasil, mas em tantos outros lugares. Milhões, dezenas de milhões à margem
da sociedade comum. Justo eles, irmãos queridos, absolutamente iguais ou tão importantes como qualquer um de nós. Misericórdia nisso, Senhor, tanto quanto em todos os demais sentidos, lembrando-nos dos abortados, 25 milhões este ano, 900 mil suicidas na Terra desde o 1º de janeiro. Nós te pedimos muito pelos refugiados em tantos segmentos da vida humana, nos 5 continentes, tanto quanto a nossa súplica pelos refugiados completamente distantes de um mínimo de conforto. Te pedimos por aqueles que tentam chegar como imigrantes em alguma região em melhores condições para viverem. Famílias inteiras viajando centenas de quilômetros a pé, em busca de uma espécie de uma terra prometida, muitas vezes sossobrando no meio do caminho. Tu és, Jesus, o sol da vida, o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus, o Filho do homem, o Messias prometido. Tu és, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Contigo guardamos a paz, sentindo a presença dos anjos, mas rogando-te que estes não se preocupem conosco. Nunca. E possam estar com as nossas energias, vibrações, pensamentos, intenções, ideias, ideais, fluidos de cura, fazendo chegar a todos aqueles que jazem à beira das estradas, por vezes em verdadeiros desertos psíquicos, ambientais, sociais, mundo afora. A nossa união na prece, na comunhão de hoje, é uma alegria para nós. Mas a alegria mesmo não é Jesus, é sabermos que Tu estás conosco, que Tu nunca nos abandonaste, jamais o farias, e possas atender a nossa rogativa, mudando as condições deste planeta lindo, cuja humanidade é a nossa. E Tu és o Divino Pastor. Muito obrigado, queridos amigos, pelo encontro e pela prece, pela comunhão hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos de novo. Que Ele o permita, que vocês tenham
um lindo entardecer, uma noite maravilhosa, para trabalharem, descansarem, usufruírem do convívio familiar, cheios de saúde, e possamos continuar orando em qualquer momento, mas além disto, nos empenhando nas atividades sociais, de benemerência, de doação de energia e tempo aos necessitados, que são incontáveis, na própria cidade onde estamos. Por vezes na esquina, mas no mundo inteiro. Muito obrigado, queridos, que possamos espiritualmente continuar abraçados. E quando formos dormir, oremos, agradecendo a Deus pela vida, mas que Ele nos aceite nas tarefas, no mundo espiritual, onde talvez possamos contribuir para o bem alheio. Muito obrigado, amigos. Um grande abraço e até amanhã, já na quinta-feira. Fiquem com Deus e até lá.